Seja bem-vindo ao dia 16 da Jornada Propósito. Estamos numa pequena série falando sobre o Espírito Santo. Nós comentamos que ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso motivador, direcionador, ele nos lembra, ele coloca palavras em nossa boca para que possamos sempre falar sobre o Espírito da verdade. Ele que está sempre presente em nossas vidas, porque nós somos templo e morada dele. Ele quer estar com a gente, quer ter comunhão com a gente, quer ter uma amizade fortalecida com a gente. E hoje nós vamos falar sobre atitudes que entristecem o Espírito Santo. E vamos agora ler um texto que está escrito em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 30, e nós também vamos ler um pedaço do capítulo 5. E começando, Efésios 4:30, está escrito: "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor." Nossa, esse texto resume o que nós estamos tratando nos últimos 16 dias, como também está escrito aqui no versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E foi o começo dessa série do Espírito Santo. Nós estávamos falando antes do que é agradável a Deus, que nós somos filhos amados, como está escrito no versículo 1, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados do Pai. Precisamos ser imitadores dele. Precisamos entender o que é agradável ao Senhor. Precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Esse trecho resume muito bem os últimos 16 dias. Nós estávamos conversando exatamente sobre esses assuntos. Nós agradamos a Deus porque somos filhos e nossa atitude é a atitude de alguém que agrada a Deus. Precisamos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, o propósito do Senhor para a nossa vida. Precisamos também entender sobre essas questões para nós não entristecermos o Espírito Santo. E ele coloca aqui muito bem descrito as atitudes que entristecem o Espírito Santo, como amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer tipo de maldade. Ele também vai citar a impureza sexual, imoralidade, avareza,
língua grosseira, indecente. Precisamos nos afastar dessas coisas, porque isso entristece o espírito. E quando a gente entristece o espírito, nós o deixamos de ouvir, nós deixamos de ter comunhão com ele. É como quando aborrecemos a um amigo, mesmo que sem querer, esse amigo, ele vai ficar um pouco distante de nós, mas é nós que nos distanciamos dele primeiro quando o aborrecemos. Nós estamos dizendo, nossa comunhão não é tão importante, minhas paixões, minhas inclinações são mais importantes, eu vou obedecer aquilo que a minha carne prefere do que a minha comunhão contigo, meu amigo. Às vezes um amigo diz para você, olha, eu não gosto de tal coisa, e às vezes a gente vai lá e faz, erra com esse amigo. E aí a gente precisa reconstruir essa confiança, precisa se reaproximar desse amigo. E da mesma forma, a gente pode acabar entristecendo o Espírito Santo quando a gente comete esses atos, mesmo que sem querer. Precisamos praticar uma vida mais consciente, uma vida consciente em santidade. Precisamos nos afastar. E ele fala que nem mesmo mencionar essas atitudes. É vergonhoso até mencionar. É vergonhoso participar dessas rodas de amizades improdutivas. Como ele fala aqui, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. O Salmo 1, ele é fantástico quando ele fala que você não deve se assentar na roda daqueles que costumam falar mal da vida alheia, daqueles que fazem fofoca, porque o fim desses é certo, como está escrito, mas aquele que ama a palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Uau, isso é uma promessa para as nossas vidas. Precisamos seguir o que está escrito aqui. Não entristecer o Espírito Santo. E é muito importante para termos comunhão com Ele. Mas nós temos um advogado quando erramos. Mas isso não é uma liberdade para continuar no erro. Nós fomos libertos para a luz, para agradar a Deus como filhos amados do Pai. Então, não devemos entristecer o Espírito Santo. Precisamos viver uma vida consciente, um sacrifício racional, um culto racional a Deus, através das nossas vidas, através da nossa rotina, como a gente tem conversado nos últimos vídeos. E dentro desse assunto, eu não poderia deixar de falar sobre pelo menos 2 dicas para você que não está se sentindo próximo do Espírito Santo, para você que se distanciou dele, para você que não tem tido comunhão com ele. Eu gostaria de falar 2 pontos que a gente pode exercitar a partir de hoje para estreitar esses laços com o Espírito Santo, que é tão maravilhoso em nossas vidas. O primeiro é o conforto. Onde você tem buscado conforto? Você tem se prendido em redes sociais, em filmes e séries, mas buscando apenas um entretenimento vazio, sem sentido, sem intenção nenhuma de desfrutar, apenas para regular suas emoções, buscando em comida regular suas emoções, ou ficando totalmente sem fome, perder a fome por causa dos problemas e buscando conforto em outras saídas humanas. Como a gente conhece muito bem, os pecados, eles estão ali para tentar satisfazer os nossos desejos num momento de fraqueza. E essa fraqueza a gente vai buscar o conforto, vai buscar uma regulação emocional. Ou seja, eu estou triste, eu vou comer um pedaço de bolo para ficar alegre. Eu estou triste, então eu vou colocar aqui um filme. Nosso conforto deve vir do Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Precisamos abrir a porta, Ele está à porta e bate, e falar: Espírito Santo, eu estou triste, preciso do Teu consolo, do Teu direcionamento. Espírito Santo, eu preciso apenas sentir o Teu abraço para ficar bem. Convide Ele para a sua vida. Você precisa convidar Ele para a sua vida. Você precisa deixar de lado esses escapes, que são na verdade inúteis, porque eles nunca vão preencher nada. É Ele que nos preenche. Deus colocou um vazio no homem pela eternidade que só Ele eterno pode preencher. Deus colocou um desejo ardente no nosso coração por Ele.
buscar ou qualquer outra saída vai ser completamente ineficiente. E Paulo fala, aproveite bem o tempo, seja sábio, utilize seu tempo da melhor forma, e a melhor forma possível é estar perto dele. Não se engane, nenhum outro lugar é tão próximo de Deus quanto o lugar que você está, porque você é o templo e morada. Busque o conforto nele, é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente quer assistir vídeos motivacionais, nós queremos frases de impacto, nós queremos aquele boom motivacional de dopamina e outros hormônios e neurotransmissores, mas na verdade o que a gente precisa está na palavra. Use as ferramentas que Deus te entregou e pare de procurar ferramentas externas que possam resolver. Elas só são coisas incompletas que nunca vão dar a satisfação real de ter comunhão com o Espírito Santo. E segundo, volume. Talvez você precise de um pouco menos de barulho na sua vida, um pouco menos de barulho mental. Nem sempre a gente pode controlar o que acontece ao nosso redor, ao nosso derredor. Por exemplo, quando estamos numa faculdade, antes do professor entrar na sala, aquele barulho de conversa e tudo mais, até mesmo a gente vai estar conversando e gerando mais barulho. E esse tipo de barulho a gente não controla, mas o barulho mental, o seu barulho mental, você pode controlar. Os pensamentos, como diz Lutero, são como aves. Você não pode impedir que uma faça ali um excremento na sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho. Os pensamentos intrusivos, eles aparecem, a gente não tem como colocar uma gaiola ao redor, mas nós podemos evitar que eles criem morada, porque a morada é o Espírito Santo. Baixe o volume do seu auto-julgamento, baixe o barulho das dúvidas, baixe o volume, está aqui, uma mesa de som, baixe o volume das dúvidas, baixe o volume do auto-julgamento, baixe o volume da incerteza, baixe o volume da confusão, simplesmente se esvazie para que ele possa te encher. Simplesmente baixe o volume desses pensamentos. Gustavo, como é que baixa o volume do pensamento? A palavra meditar muitas vezes é usada como se esvaziar. Como eu acabei de falar, se esvazie. Mas quando nós vamos estudar a palavra meditar no hebraico, que inclusive está escrito em... Vamos lá para Josué. Passei direto. Josué. Um versículo muito conhecido. Josué 1:7. Não é Josué 1:9, gostaria de falar de Josué 1:7. Que assim está escrito em Josué 1:7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem da direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar, aqui é o ponto-chave, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aqui está o segredo da meditação cristã. Não cessar de falar da palavra. Você não precisa sair andando 24 horas evangelizando, é interno. Eu me esvazio dos meus pensamentos para ser cheio dos pensamentos dele ao meu respeito. Ele disse aqui, seja forte e corajoso. Então repita, eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Aumenta o volume da palavra de Deus na sua mente. Eu sou forte e corajoso. 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 Aumenta o volume da palavra e baixa o volume da dúvida. Baixa o volume da incerteza.
Suas perguntas vão ser respondidas pelo Espírito Santo. Mas sabe, nem sempre as perguntas serão respondidas antes na jornada. É necessário entrar na jornada para ter as perguntas respondidas. Então, baixa um pouquinho o volume e escuta a voz suave e tranquila do Espírito Santo falando. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Isso é uma promessa que Ele tem para as nossas vidas. Convide hoje o Espírito Santo para entrar na sua vida e comandar os seus passos, que Ele possa levar a palavra até você e te dar as respostas que você precisa, que você gostaria. Você tem liberdade para ter essa conversa com Ele. Procure o seu conforto nele e baixe o volume dos seus pensamentos para que a palavra possa tomar maiores proporções na sua vida. E hoje ficamos por aqui, em não entristeçais o Espírito Santo. Vamos nos afastar dessas práticas que são condenadas pelo apóstolo Paulo, como está escrito aqui em toda a Bíblia. E vamos passar a meditar em sua palavra, porque ela é rica e eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, penetra entre juntas e medulas. Isso foi escrito há tanto tempo, talvez nem tenha estudo anatômico naquela época e a palavra já tinha algo tão poderoso a respeito da ciência, porque Cristo é a própria sabedoria, a ciência, Deus escondeu nele os seus mistérios. Vamos atrás dos mistérios de Deus. A palavra fala que a glória do Senhor é encobrir os seus mistérios e a glória dos homens é descobrir. Então vamos procurar sobre os mistérios de Deus, porque quanto mais fundo a gente mergulhar, mais coisa a gente vai descobrir através da palavra. Eu te espero amanhã para mais um novo assunto, para mais um novo ciclo, e isso tudo junto vai fazer muito sentido para o nosso propósito. A gente não pode viver o propósito sem viver com o Espírito Santo. A gente não pode viver o nosso propósito se ele não for agradar a Deus. Nós não podemos viver o nosso propósito se a gente não entender as bases. E é isso que nós estamos construindo, as bases para fortalecer a nossa trajetória. Eu te espero amanhã. Valeu!